Bom dia, mas bom dia mesmo. O programa Por Amor está começando e você pode nos acompanhar aqui na Rede Bandeirante de televisão e simultaneamente no YouTube. E você confere agora os nossos destaques do programa de hoje. No nosso programa estaremos falando sobre Novembro Azul e a prevenção sobre o câncer de próstata com o doutor urologista Tiago Ferreira. E também com a boa música, o cantor e compositor Adiel Carlos e a nossa reflexão de todo sábado. Nós estamos comemorando o Novembro Azul. Esta campanha de conscientização para que todos possam aprender a cuidar da saúde. E como lidar com todos os complexos, tabus, mas ao mesmo tempo ser responsável e cuidar da saúde. Até porque 95% da enfermidade de próstata, quando detectada a tempo, há maior possibilidade de cura. E para falar neste assunto de suma importância e esclarecer as dúvidas, está conosco o Dr. Tiago Ferreira, urologista, especialista, e ele vai nos ajudar. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre Novembro Azul de prevenção de câncer de próstata, doutor. Primeiramente, bom dia, pastor. Bom dia aos nossos telespectadores. Para mim é um prazer estar falando sobre o Novembro Azul e sobre a prevenção do câncer de próstata. É um mês muito importante que a gente levanta a bandeira de conscientização dos homens para se prevenir, né, para ir ao médico, fazer suas consultas preventivas. Como o senhor mesmo falou, o câncer de próstata, quando diagnosticado na sua fase inicial, tem mais de 95% de chances de cura. Então, por isso que é muito importante esse mês que o homem vá fazer o seu exame, vá fazer sua prevenção, para, se por acaso encontrar algo alterado, que descubra logo, né, e consiga tratar de uma forma eficiente. Doutor, você pode nos ajudar nesse início de conversa para entender melhor sobre o assunto? O que é próstata? A próstata, ela é um órgão que só os homens têm, tá? Ela é localizada na saída da bexiga. A próstata, ela envolve o canal urinário. E a próstata ela é responsável por produção de nutrientes que vão fazer nutrir os espermatozoides que estão presentes no líquido seminal. Uma próstata ela é um órgão de aproximadamente 20 a 30 gramas e, como eu falei, só os homens têm esse órgão. Bom, já conhecendo um pouco então sobre o que é próstata, pode nos explicar um pouco o que é câncer de próstata? O câncer de próstata, como o câncer de qualquer outro órgão, é um crescimento exagerado das células presentes na próstata. Essas células elas crescem de uma forma desordenada e rápida e acaba consumindo o oxigênio das células em volta. E esse crescimento envolve toda a próstata e com o passar do tempo ele pode se espalhar para outros órgãos, né? Gerando um processo realmente grave e importante, que pode, infelizmente, levar à morte. Quais os fatores de risco que contribuem para o câncer de próstata? Nós temos, classicamente, dois fatores de risco para a formação do câncer de próstata. O primeiro é a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior o risco de formar o câncer. Pessoas da raça negra também podem ter uma maior propensão em desenvolver o câncer de próstata. Outro fator interessante que a gente está comentando aqui é a questão da familiaridade. Homens que têm parentes de primeiro grau têm um risco elevado de apresentar câncer de próstata. Tanto é que eles têm que começar o rastreamento 5 anos antes das pessoas que não têm nenhum parente. Outro fator também que os últimos trabalhos evidenciaram é em relação aos hábitos alimentares. Pessoas com hábitos alimentares, digamos assim, não muito saudáveis, que ingerem muita gordura animal, alimentos processados, industrializados, têm um aumento do risco de formação do câncer de próstata. Quais os sintomas do câncer de próstata que um homem pode observar e já procurar um profissional? Aqui eu quero levantar um ponto bem interessante. Ao contrário do que muitos homens imaginam, o câncer de próstata no início ele não dá sintoma nenhum. Ele é totalmente silencioso. Por isso que é importante você mesmo não estar sentindo nada, procurar o seu médico para fazer os exames preventivos.
o câncer de próstata, quando ele apresenta sintoma, ele já está num estágio muito avançado, né, prejudicando bastante o tratamento e, em alguns casos, realmente não tendo mais condições de ter um tratamento curativo. Em alguns momentos, é preciso também fazer biópsia ou só o toque já resolve para fazer o diagnóstico? Muito boa pergunta. Como é que a gente faz o rastreamento do câncer de próstata? Basicamente são 2 exames. O primeiro deles é o PSA. O PSA é uma sigla em inglês que significa um antígeno específico da próstata. Ele é uma substância encontrada no sangue e quando ele está alterado, ele levanta uma suspeita de alguma alteração e do câncer de próstata. O outro exame é o toque retal. Mesmo com um PSA normal, até 20% dos pacientes, dos homens, eles vão apresentar alguma alteração, e é indicada a biópsia. A biópsia ela é indicada quando ou o PSA ou o toque retal estão alterados. E a biópsia ela é a confirmação do diagnóstico do câncer de próstata. Detectado, como é feito o tratamento? Depende muito do estágio em que o tumor e o câncer está. Nos estágios iniciais, como eu falei anteriormente, tem uma chance de 95% de cura. Nessa situação, é feita ou a cirurgia da retirada da próstata ou a radioterapia, com a intenção de curar. Quando, infelizmente, esse câncer já está muito avançado e já se espalhou para outros órgãos, pode ser feito tratamento com hormônios, tratamento com quimioterapia e radioterapia paliativa. Mas os principais tratamentos com a intenção de curar o câncer de próstata são a cirurgia e a radioterapia. Qual a diferença entre aumento de próstata e câncer de próstata? O aumento da próstata acontece em praticamente todos os homens após os 40 anos. É normal a próstata crescer. Como eu falei, em relação à próstata, ela envolve o canal urinário. Quando essa próstata ela começa a aumentar, ela começa a comprimir o canal urinário e começa a dificultar a saída da urina. Isso pode se manifestar através de um jato urinário fraco, a pessoa que levanta várias vezes à noite para ir ao banheiro, a pessoa que tem aquela urgência urinária, que tem que sair correndo para o banheiro e não consegue segurar, senão perde a urina. Esses são sintomas do crescimento. Geralmente esse crescimento ele é benigno. A gente tem uma doença chamada hiperplasia prostática benigna, um crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, como eu falei, muitas vezes ele não dá sintoma nenhum. Ele cresce numa outra região da próstata que não afeta o fluxo urinário. Então, quando ocorre uma alteração do fluxo urinário pelo câncer de próstata, significa que esse tumor já está muito grande, muito desenvolvido. Esse tratamento, ele é coberto pelo SUS? Felizmente, hoje, a gente consegue fazer o tratamento do câncer de próstata totalmente pelo SUS. Ele cobre tanto a cirurgia quanto a radioterapia e os outros tratamentos para os estágios mais avançados. Então, felizmente, nós estamos aí com esse tratamento disponível no SUS. O que o senhor diria para aqueles homens que têm vergonha em procurar ajuda devido a preconceitos do exame de toque retal? Como a gente já comentou, esse câncer, quando é descoberto, ele tem uma chance de cura muito alta. E a gente realmente tem que deixar um pouco esse preconceito de lado e se espelhar mais nas mulheres. As mulheres elas vão desde cedo no médico, no ginecologista, fazer os exames preventivos, e o homem, não. O homem ele só vai realmente quando os sintomas já estão avançados. Inclusive, saiu uma pesquisa recente que 70% dos homens eles só vão ao médico quando os sintomas já estão muito avançados, para todas as doenças, independente de ser câncer de próstata ou não. E isso dificulta muito o tratamento. Tá? Então, justamente essa é a importância do Novembro Azul, despertar essa consciência para o homem se cuidar. E ele se cuidando, ele consegue realmente se manter mais saudável e descobrir, se tiver alguma alteração, descobrir com antecedência, né, de forma precoce, e ter essa opção do tratamento adequado, tendo uma qualidade de vida melhor. Então, em outras palavras, a conscientização e o cuidado com a própria saúde deve ser um fator primário para que este homem, esse cidadão, esta pessoa, procure um médico. É isto. Perfeitamente. O Novembro Azul ele vai muito além da prevenção do câncer de próstata e ele chama muita atenção para a preocupação com a saúde do homem.
E como eu falei, o homem ele tem essa tendência de não procurar o médico, não se cuidar, de realmente procurar assistência médica em estágios mais avançados. E o Novembro Azul está justamente além do exame de prevenção do câncer de próstata, mas chamar essa atenção para o homem se cuidar. Ir ao médico de forma preventiva, mesmo que não esteja sentindo nada, ter hábitos de vida mais saudáveis, alimentação, atividade física regular. E essa é realmente a grande importância desse período que a gente está vivendo, que é o Novembro Azul. Nós estamos falando de tratamento de saúde e também falamos do modo geral, o homem só procura o tratamento quando já está no estado mais avançado. Nós estamos falando de prevenção de câncer de próstata, mas as outras doenças, até doenças sexualmente transmissíveis, muitos homens acabam não procurando o tratamento. Qual é a sua palavra à nossa sociedade para que o homem tome uma atitude corajosa de se cuidar? Esse é um ponto muito importante e por isso que existem programas como esse que levam essa mensagem para o telespectador, para o homem, né, está realmente despertando essa consciência. Existem, como eu falei, além do câncer de próstata, existem inúmeras outras doenças que acometem os homens. E é importante chamar a atenção deles para que eles procurem assistência médica, se cuidem, percebam qualquer alteração ali, alguma coisa que está errada e já procurem assistência médica por conta desse problema. Isso também gera inúmeros benefícios com a qualidade de vida, a pessoa fica mais saudável, fica mais disposta, evita, né, quando a pessoa descobre as doenças no estágio mais avançado, precisa de tratamentos mais complexos, internações hospitalares, e isso pode ser evitado com uma simples ida ao médico anual, tá? A partir da adolescência mesmo. A Sociedade Brasileira de Urologia ela já recomenda que o homem procure o urologista já na adolescência, faça aquele acompanhamento anual com o seu médico, para justamente estar cuidando, tratando de forma preventiva e surpreendendo algumas doenças que surjam nesse período e possam ser tratadas de forma adequada. Você tem algum consultório, atende algum hospital, algum lugar que um telespectador possa procurar? Tenho o meu consultório aqui na cidade de Manaus, fica no prédio The Office. Eu tenho um trabalho também muito interessante nas minhas redes sociais. Eu falo muito, coloco muitos vídeos com informações sobre tanto o câncer de próstata quanto outras doenças também no campo da urologia, como cálculos renais, como incontinência urinária, infecção urinária. Tem o meu Instagram, que é o @dr.tiagoferreira, e o meu Facebook, que é Tiago Ferreira Urologista. Tá? Você pode entrar, pode mandar uma mensagem, um direct, que eu vou estar à disposição para responder qualquer dúvida que possa surgir. Anote aí, faça contato e qualquer dúvida, entre em contato com a produção no telefone 92 99613 2261. Foi um prazer ter você aqui conosco e esses esclarecimentos tão importantes. Dr. Tiago Ferreira, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui no programa. Nós que agradecemos e fique ligado, no próximo bloco nós vamos ter a boa música. Aguarde, Por Amor só está começando. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados e seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa Teppanyaki em Manaus. Temos o privilégio de ter mais uma vez Adiel Carlos com a boa música, mostrando o seu talento. É uma alegria tê-lo conosco novamente. Obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite. E eu quero agradecer aqui de coração a todos e também aos membros da nossa igreja, líderes, o PROEM, o Casinha na Rocha, a IDPB, ok? E estamos aqui também novamente com os nossos alunos do PROEM e instrutores. Nós vamos cantar agora uma canção que
e ela chama Louvor ao Espírito, né? Vamos lá. Em adoração quero proclamar tua glória neste lugar. Consolador, quero oferecer meu sacrifício de louvor. Em adoração quero proclamar tua glória neste lugar. Consolador, quero oferecer meu sacrifício de louvor. Vem, Espírito Santo de Deus, controlar minha vida. Tua vontade seja presente aqui e em mim manifesta teu poder. Oh, vem, Espírito Santo de Deus, controlar minha vida. Tua vontade seja presente aqui e em mim manifesta teu poder. Próxima canção, ela se chama De Volta, e é uma música que nós fizemos baseado no trecho bíblico sobre o filho pródigo, uma ministração que nós tivemos, e nós vamos cantar essa canção. Pai, sei que um dia me enganei, meu coração desejou se iludir, o meu senso de ser, o meu senso de ver se perdeu em meu olhar. Busquei em cada esquina algo que desse alegria à minha emoção. Momentos tão vividos, o sentimento de achar que tudo estava bem, mas eu não percebia e não sabia o destino de toda essa ilusão. Não mereço o teu perdão, não mereço estar perto de ti. E se toca o teu coração, não dá mais pra viver sem a tua voz. Não mereço o teu perdão, não mereço estar perto de ti. Mas se toca o teu coração, eu me arrependo, Pai. Não sou digno de ser chamado filho. Pequei contra ti, eu me perdi, não entendi o amor que tinhas tanto por mim, mas para minha casa voltei. Busquei em cada esquina algo que desse alegria à minha emoção. Momentos tão vividos, o sentimento de achar que tudo estava bem, mas eu não percebia e não sabia o destino de toda essa ilusão. Não mereço o teu perdão, não mereço estar perto de ti. E se toca o teu coração, não dá mais pra viver sem a tua voz. Não mereço o teu perdão, não mereço estar perto de ti. Mas se toca o teu coração, eu me arrependo, Pai. Não sou digno de ser chamado filho. Pequei contra ti, eu me perdi,
não entendi o amor que tinhas tanto por mim. Errei, mas para minha casa voltei. Eu me arrependo, Pai. Não sou digno de ser chamado filho. Pequei contra ti, eu me perdi, não entendi o amor que tinhas tanto por mim. Errei, mas para minha casa voltei. Mas para minha casa voltei. Mas para minha casa voltei. Que coisa boa, que música agradável. Adiel Carlos, se alguém se interessar em conhecer um pouco mais sobre o ministério, sobre o projeto. Sim, nós temos o contato 98269-4302, código 92 de Manaus mesmo. E a nossa igreja fica na IDPB Ministério Filadélfios, tá? Ali fica ali no Novo Aleixo, mas você entra em contato conosco através desse número de telefone. O WhatsApp, nós podemos repassar o nosso endereço, onde funciona o nosso projeto, o PROEM. Lembrando, pastor, que o PROEM ele já formou mais de 500 alunos. Aí, graças a Deus, Deus tem abençoado, temos ampliado as tendas e, graças a Deus, Deus tem honrado esse trabalho e nos honrado. Amém? Obrigado. Coisa boa, muito obrigado. O programa Por Amor volta já. Não saia daí. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados e seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. Estamos de volta com a nossa reflexão de todo sábado. Eu quero lhe convidar para meditar na palavra de Deus. No Evangelho do Nosso Senhor Jesus, segundo Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26, está escrito: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Nós temos muitos relatos de Jesus curando pessoas, mas observe que este é o único relato de uma cura processual. Marcos nos relata que na cidade de Betsaida foi uma cidade que fez oposição, que não recebeu o Senhor Jesus. E neste local trouxeram um homem lá em Betsaida e rogaram a Jesus que Jesus o tocasse para curá-lo. Ele era cego. Jesus pegou o cego pela mão e saiu fora da aldeia. Isso também é bastante inusitado. Para a época, um homem pegar na mão do outro e sair, isso tem muitos significados. Um cego tem os seus medos. O principal medo do cego é de quem o conduz. Ele não confia em qualquer pessoa. E até porque alguns até acham que alguns cegos são orgulhosos. Confia às vezes muito mais numa vara, num cachorro,
do que na ajuda de um outro. Por quê? Porque ele não conhece o outro. Ele não sabe se o outro vai mesmo ajudá-lo. Então Jesus estava trabalhando aqui na questão dos medos desse cego. Jesus o pegou pela mão e saiu conversando. E foi uma prosa agradável. Bem-aventurado cego, conduzido pelas mãos do nosso Senhor Jesus. Jesus está tratando a questão emocional, encorajando este homem. E o levou para fora da cidade e aplicou-lhe saliva aos olhos. Era comum, desta época, usar saliva como medicinal. Era comum até que algumas mães aplicavam nos olhos dos seus filhos em algum momento que era necessário para melhorar o estado de saúde dos olhos. Então o Senhor Jesus está restaurando a esperança deste homem. E Jesus então perguntou: vês alguma coisa? É importante a pergunta. Não é só o que vê, mas o que vê, como vê, por que vê, o que de fato se enxerga. E ele, recobrando a vista, passou a enxergar, e ele diz: eu vejo homens como árvores andando. Bem, então, este homem não era um cego de nascença, porque ele sabia distinguir entre homem e árvores. Mas ele não estava vendo direito, porque homem é homem e árvore é árvore. Não podemos confundir isto. Gente é gente. Provavelmente os homens que o cego enxergou eram os discípulos de Jesus vindo atrás. Então Jesus novamente coloca-lhes as mãos e Jesus colocou sobre os olhos dele e ele passou a ver claramente. E agora que ele enxerga perfeitamente, tudo distinguir. Ele sabe separar as coisas. No primeiro momento, nós temos o Criador que fez o homem do pó da terra usando algo medicinal para curar-lhe a vista. No segundo momento, nós vemos o Criador colocando as mãos para abençoar. E Jesus disse: não volte para a aldeia. Por que não voltar para a aldeia? Havia uma tensão contra Jesus. E Jesus não só poupou o cego desse estresse, como o orientou: vá para sua casa, seja bênção na sua família. Todos nós precisamos aprender com Jesus. Isto é pedagógico. Às vezes, é estranho, é embaraçoso como andar de mãos dadas com Jesus. Às vezes é constrangedor procurar um tratamento de saúde. Mas este homem precisava de Jesus e ele precisava de cura. Então, ele foi corajoso. Ele foi levado por amigos até uma cidade que estava fazendo certa oposição a Jesus. Apresentado a Jesus, ele deixou ser conduzido por Jesus e Jesus coloca as mãos e o cura. Nós precisamos ter coragem para cuidar de nossa saúde. Nós precisamos ter coragem para sermos conduzidos por Jesus. Nós precisamos ter coragem para acreditar em Jesus. Nós precisamos ter coragem para enxergar conforme Jesus quer que enxerguemos. Eu quero lhe encorajar nesta manhã a ter coragem para seguir Jesus, a ter coragem para cuidar de sua saúde, a ter coragem para ser bênção na sua família. Pois se você não cuida de você, possivelmente vai prejudicar, com o passar do tempo, a sua família. Que o Senhor te abençoe. Quero orar por você. Senhor Deus, dê-nos a tua graça, perdoa os nossos pecados, fortaleça o nosso coração e nos dê a tua paz. Nos ajude, Senhor, queremos entender este andar com Jesus, esse andar gostoso com Jesus, esta coragem da fé, esta determinação do amor e também o cuidado com a nossa própria saúde.
Dê-nos um sábado abençoado em família, o final de semana cheio da tua presença e graça. Em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos chegando a este momento especial do agradecimento. Nós agradecemos os nossos convidados, Dr. Tiago Ferreira, que teve uma participação especial e nos ajudou com muitas informações, o cantor e compositor Adiel Carlos, o irmão André e toda a sua preciosa equipe. E você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de dar aquele like em nossos vídeos. Siga nossas redes sociais que estão aí na telinha. E também agradecemos a sua companhia e participação, lembrando que o programa Por Amor é feito para você. Aguardamos você no próximo sábado, se Deus permitir, e tenha um bom dia, mas um bom dia mesmo e abençoado. Deus abençoe, abraço no teu coração.